significando que a aliança de Deus com o seu povo não cessa e a aliança de Deus com o seu povo não é modificada, ela continua. Deus não mudou de ideia. A forma com que Deus faz com que essa aliança se cumpra é que é um pouco, às vezes, misteriosa para nós, mas ela se cumpre. Então, voltando, nós temos, atenção, que o texto de Gálatas nos mostra entre circuncisão e incircuncisão é uma significância de lei de um lado versus a graça redentora de Cristo Jesus. E eu trago um pouco antes lei e aliança, conforme eu falei. Qual é a ideia que nós temos de lei? A ideia é genérica, sim, pensando em lei, não somente a lei aqui de Deus. Lei, conforme nós temos lei para tudo, né? Lei para tudo. Temos lei para todas as coisas que acontecem aí na nossa sociedade, estão regulamentadas. Qual é a ideia que nós temos de lei? Alguém pode falar? Uma ordem a ser cumprida. Excelente. O que mais? Limita as ações. Ótima colocação. E eu vou ficar com essas duas. A lei, ela nos traz, por natureza, ela nos traz exigibilidade, que foi o que o Peter falou, uma ordem a ser cumprida. A partir do momento que uma lei é posta, ela é exigível, ou seja, ela deve ser cumprida. Nos é exigido cumpri-la, sob pena de, não é isso que a lei sempre diz? Tal coisa, sob pena de. E esse sob pena de é o que o Tiago trouxe, né? Que nós chamamos de coerção. Coerção. Que é, se você não cumprir a lei que foi colocada, você terá consequências. Ônus. Então, é uma coerção. E, por fim, então, nós podemos destacar mais uma característica da lei, que é domínio. A lei domina um determinado campo de incidência. Então, se nós temos as leis de trânsito, essas leis dominam o trânsito. E a regra de quem está, são a regra de quem está no trânsito. Então, a lei traz domínio. E pensando na lei de Deus, vamos lembrar de Êxodo 20? Vamos lá, abram as Bíblias aí em Êxodo 20. Todo mundo conhece, né? Êxodo 20. Então o Senhor falou, Deus, todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º é do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, até que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O que é isso aqui? Os 10 mandamentos. E que são o quê? A lei. Não é isso? E a lei, o que nós falamos aqui? Ela é exigível, ela tem coercibilidade, ela tem
um domínio. Essa é a ideia de lei. Mas, lá no texto que nós lemos inicialmente, lá em Gálatas, o que Paulo está dizendo? Paulo diz que vocês que são da circuncisão estão colocando coisas aí além da graça de Cristo. Então, pensando nesses dois textos, o texto de Êxodo 20 e o texto de Gálatas. Gálatas é um livro que quase todo ele vai trabalhar essa temática. Eu só li um trechinho aqui para ser assim, um ponto de partida do nosso raciocínio. Mas pensando nesses dois textos, então, nos vem a pergunta que é a proposta do estudo. Gálatas 5, de 1 a 6. Gálatas 5, de 1 a 6. O que Paulo faz em Gálatas é nada mais do que criticar os legalistas de sua época. É isso que Paulo faz lá em Gálatas. Eu vou adentrar um pouquinho, então, aqui sobre a questão dos Gálatas, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Vou fazer isso daqui a pouco. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho na história aqui da... Então, eu tenho um texto que trata da lei, que são os 10 mandamentos, o chamado decálogo, e tenho lá na frente Paulo falando, olha, não sejamos legalistas. Então, a pergunta que nos vem é, para que serve a lei? Nós vivemos no tempo da graça, não é isso? Nós estamos vivendo conforme a graça de Cristo. Para que serve a lei? Vamos então tentar responder um pouquinho sobre a utilidade da lei de Deus no tempo da graça. Todo mundo compreendeu onde nós estamos? O tema? Porque se não entender o tema, o resto fica meio solto. O tema é a lei de Deus, da época de Moisés. Nós vamos chegar lá ainda, tá? O decálogo, os 10 mandamentos. Qual é a função deles no tempo da graça? Devemos seguir? Devemos respeitar a lei? Ou a graça pura e simplesmente nos basta? É mais ou menos aí o que nós vamos estudar hoje. Então, para que serve a lei? Antes de dizer, eu quero só falar mais uma coisa. A lei, quando a gente fala no tempo da lei, e Paulo em Gálatas vai falar sobre as obras da lei, ele está falando sobre, não os 10 mandamentos em si, mas ele fala da lei que foi dada a Moisés, a lei de Moisés. Então, a lei, para nos situarmos, é a lei que foi dada a Moisés, mas a aliança foi feita antes um pouco. A aliança de Deus com o seu povo, falei que começou no Gênesis e que vem permeando toda a história da humanidade. Então, para a gente pensar em aliança de Deus com o seu povo, vamos lembrar também da história de Abraão, onde Deus, após a obediência de Abraão ser revelada, Deus vem para Abraão e fala, farei de ti uma grande nação, e faz várias promessas para Abraão. A aliança, portanto, só para entendermos, é mais abrangente, muito mais abrangente do que a lei. A aliança foi feita antes da entrega da lei. Temos que ter essa cronologia também em mente. E a aliança, quais são os 2 pontos fundamentais da aliança? O primeiro é obediência. A aliança foi feita com base na obediência e ela requer de nós obediência. E a aliança também, ela nos revela não só os aspectos que a própria lei revela, mas ela nos revela todo o plano de Deus para o homem. Vamos ver como. Voltamos então. Para que serve a lei? Romanos 3, 19 e 20.
Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse texto, então, nos mostra já para que serve a lei. O que nós podemos entender aqui? Primeiro ponto, a lei nos traz o pleno conhecimento do pecado. E esse é Paulo falando, o mesmo Paulo lá do livro de Gálatas. Então, Paulo está explicando para que serve a lei já no tempo da graça. Ele nos traz pleno conhecimento do pecado. O segundo ponto, que é terrível para nós, muito sério. Olha aí. Ele nos torna culpáveis diante de Deus. Para que todo mundo seja culpável perante Deus. Culpabilidade, ou seja, ele nos mostra a nossa culpa. A lei nos torna culpados. Por quê? Isso é bem fácil de entender. Se eu tenho uma proibição expressa, por exemplo, não matarás. Para ficar bem simples. Alguém mata. Essa proibição, de forma clara e evidente, foi violada, não foi? Se ela foi violada de forma clara e evidente, a culpabilidade dessa pessoa que matou está, de um modo muito simples e direto, revelada. Não é isso? Porque todos nós conhecemos a norma que diz, não matarás. Conseguiram acompanhar? Ah, Rogério, mas tem exceções, né? O Código Penal fala que nós podemos matar em legítima defesa, né? Que pode haver outras circunstâncias que não serão crime. Tem exceções. Mas aí é outro estudo. Nós estamos tratando aqui dos atributos da lei em si, tá? Então, ela nos traz o conhecimento do pecado, ela nos torna culpáveis perante Deus, e ela, o que é muito bom e muito importante aqui, ó, ela padroniza os valores de Deus para nós. Então, a lei nos mostra de forma bem clara quais são os valores que Deus tem. O que Deus quer que respeitemos. Quando ele fala, não matarás, não furtarás, não desejarás, cobiçarás a mulher do próximo, são valores que Deus tem, colocou para nós, e que então, com a lei, ficam claros para nós. Então, outra função da lei é comunicação clara sobre a vontade de Deus em nossas vidas. E sendo uma comunicação clara, a lei nos traz então, que é uma outra função dela, o caminho da obediência. Eu conhecendo a lei e obedecendo-a, eu estarei andando num caminho de obediência. Então, um valor muito interessante da lei. Vamos então avançar aí e abrir as nossas Bíblias em Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Mais uma vez afirma Paulo, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? Cristo. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Aqui Paulo já trata da historicidade da lei. Ele já mostra onde é que a lei estava, por que ela veio e onde ela foi aplicada. Qual a razão de ser? Primeiro, pelas transgressões. Então, o homem tinha já a aliança de Deus lá atrás. Não tinha a lei. Então, em algum momento, Deus vem e entrega a lei para Moisés. E ele fala, olha, primeiro foi por quê?
Porque nesse período em que havia aliança, mas eles viviam sem uma lei escrita, uma lei direta, houve transgressões. Primeiro ponto é esse. E essa lei perdura até que viesse o descendente, Cristo Jesus, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio da mão de anjos, pela mão de um mediador, que seria Moisés. Então, Paulo situa a lei aí. Deus, ainda hoje, deseja que nós cumpramos a lei. Então, esse é um ponto importante. Você deve cumprir a lei hoje? Você vive no tempo da graça, mas você deve cumprir a lei hoje? Deus deseja que nós vivamos em cumprimento à lei. Salmo 119, 4 vai nos mostrar isso. A irmã pode ler para nós? Salmo 119, 4. Isso. O Salmo continua aí, né? Então, assim, não foi modificado nem revogado. Então, Deus deseja que nós cumpramos a lei e cumpramos a risca. Mas, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria e soberania, Ele também sabe que nenhum homem consegue cumprir toda a lei. Nenhum homem. Exceto o Filho unigênito. Esse sim. Então vamos voltar lá para Gálatas 3 e vamos ler Gálatas 3, de 9 a 12. Gálatas 3, 9 a 12. Que diz? Olha, lembrando sempre dessa tensão entre lei e graça. Vamos ler o texto com isso na cabeça. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, ele já começa aqui falando sobre os da fé. Quem seriam os da fé? Aqueles que não tinham ainda a lei. Mas Paulo está falando para o tempo dele. Vamos continuar. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então o próprio Paulo já nos ensina aqui que a justificação não vem pela lei, mas que aqueles que observar os preceitos da lei, por esses preceitos viverá. Então a lei é vida para nós. Oi? Ah, sim. Ah, bem, correto. A salvação, ela nos é dada de graça, né? Até lá na Bíblia, lá atrás, quando fala da aliança de Noé, que Deus fez com Noé, o texto começa falando que os homens eram maus naquele tempo, mas que Deus olhou para Noé e viu graça em Noé. Essa é o termo bíblico que está, pelo menos na nossa tradução, é essa, né? Deus viu graça em Noé. Deus achou graça em Noé. Eu costumo ler esse texto, gosto mais da expressão Noé foi achado pela graça de Cristo. Noé foi achado pela graça de Deus.
Então é isso que o Peter trouxe. Nós somos achados pela graça, não por mérito nosso, não porque cumprimos a lei, mas uma vez salvos em Cristo Jesus, predestinados conforme nós cremos, desde a fundação do mundo, nós teremos prazer no cumprimento da lei que Deus colocou. Oi? Exatamente. Um modelo que Deus quer. É isso. Quando eu falei aqui que a lei padroniza os valores de Deus, não é que nós somos modelo, porque nós não somos. Quem é modelo é Cristo, né? Não é o pastor, não é modelo, o líder aqui de louvor não é modelo. Nosso modelo é Cristo. E eu já até abro um parênteses aqui para falar sobre essa questão de modelo, porque eu falei isso aqui, né? Se em algum momento você, meu irmão, minha irmã, tiver algum homem como seu modelo, você vai se frustrar. Você irá se frustrar. Isso a gente vê na própria Bíblia. Só vou dar um exemplo. Falei que Noé achou graça, ou foi achado pela graça, não falei? Aí quando o texto continua, acontece toda aquela questão, vem o dilúvio, vem, né, a pomba, solta, volta, aí começa tudo de novo. A terra começa a ser povoada de novo pela família de Noé. O que acontece logo em seguida? Noé peca, Noé se embriaga, ele é visto nu por um filho, esse filho sai e conta para os outros, e aí a teologia desse texto que eu estou citando agora, né, que eu estou falando sobre ele, é muito complicada, não é tema nosso, mas o que eu estou realçando é o próprio homem que foi escolhido para dar continuidade à existência humana na terra, logo em seguida pecou. E assim, se você for observar, toda a história bíblica é assim. Os homens, mesmo homens abençoadíssimos, pecaram. Da mesma forma que Adão pecou, da mesma forma que eu peco, que você vai pecar. Então, nosso modelo jamais pode ser algum homem ou mulher. Podemos tê-los como modelos de pessoas sábias, né? Pessoas que nós admiramos, com certeza. Mas não modelos bíblicos ou espirituais. Nós temos que ter o nosso modelo em Cristo Jesus. Mas o que a irmã colocou é exatamente isso. A padronização dos valores de Deus através da lei. Então, aquela forma de vida, né, não uma pessoa específica, mas aquela forma de vida, seria a forma modelo de se viver. Excelente colocação. É. Uhum, uhum. Sim. É isso aí, exatamente. O que você está falando, Peter, é uma dúvida muito sincera e profunda. É o raciocínio de, olha, se eu sou salvo, então posso fazer o que for, que lá na frente está tudo certo. Agora, se eu não sou salvo, realmente eu vou, né, viver de qualquer forma e tudo vai se encaminhar da forma porque eu não sou eleito mesmo. Então, esse é o quinto ponto do calvinismo, né, que eles dividem o calvinismo em 5 pontos, e esse ponto é chamado de a perseverança dos santos, que é exatamente o desejo daquele que é salvo, escolhido, mediante a soberania de Cristo, e não nos cabe julgar. Esse que é salvo, então ele permanece no reino e nas obras do Senhor. Essa é a perseverança dos santos. Você sendo salvo,
O seu desejo vai ser de agradar a Deus, né? O seu coração vai se inclinar para as obras do Espírito e não mais para as obras da carne. Embora o nosso velho homem continue a existir, né? É uma luta, o apóstolo Paulo fala disso também, né? Entre o velho homem e o novo homem, ela nunca vai deixar de existir, somente quando nós morrermos. Enquanto estivermos aqui, existe essa luta, mas nós cremos que aquele que é salvo, ele persevera, ele continua nos caminhos do Senhor. E é aí que está o ponto que você trouxe, né? O irmão quer falar? Sim. O irmão está colocando assim, quando Paulo fala sobre a lei, que existem várias leis, né? Decálogo, depois tem a lei de Moisés, que é mais ampla, muito mais coisas. Temos as próprias leis civis, né? As leis do nosso tempo. Então, quando Paulo fala sobre as leis, quais leis ele está se referindo? É isso, né? O consenso teológico sobre o livro de Gálatas, quando Paulo vai tratar das chamadas, a expressão que ele usa é obras da lei, é que ele está se referindo à lei de Moisés. Tá? Essa discussão que o senhor trouxe, ela existe inclusive na teologia. Alguns teólogos defendem outras coisas, mas o consenso maior, onde tem mais teólogos reunidos, é no sentido de que trata-se da lei de Moisés. Por quê? Porque eu até pedi um quadro aqui, quando eu fiz esse estudo lá na nossa igreja, eu estava com um pincel e uma caneta na mão e era mais fácil. Porque aí você vai colocando e o pessoal vai visualizando. E aqui ficou sem o quadro, ficou um pouquinho mais difícil. Mas, tentem imaginar aqui uma linha do tempo. Sai daqui e vem para cá. Então, eu tenho ela dividida em 3 momentos. O primeiro momento, eu tenho a aliança. E aí a figura que representa isso é Abraão. Como eu disse, a aliança começou no Éden, mas a figura que representa a aliança é Abraão. Num segundo momento, eu tenho a lei e o decálogo, Moisés. Não o decálogo que nós lemos, mas Deus confirma isso na lei de Moisés, né? Lei entregue a Moisés. E depois eu tenho um terceiro momento aqui, que é a graça vinda através de Cristo Jesus. Então, isso tudo configura a aliança que Deus fez com o homem lá no início e o plano de Deus para a humanidade. São esses 3 momentos. Só para a gente ter em mente também, da aliança feita com Abraão, do dia que Deus faz aliança com Abraão, até o dia que Deus entrega a lei para Moisés, passaram-se 430 anos. Então, durante 430 anos, esse povo de Deus viveu sem a lei, entre aspas, sem a lei escrita e sem a lei colocada diretamente a eles. E aí, como é que eles cumpriam essa lei? Né? Porque os desígnios de Deus e a vontade de Deus já existiam, mas eles não tinham essa lei escrita. Então, 430 anos só de Abraão, porque antes de Abraão também teve, né? Mais tempo. Mas de Abraão até Moisés foram 430 anos. Como eles viviam? Porque os princípios estabelecidos por Deus já existiam. Os princípios foram dados na criação. E eles conheciam os princípios. A tradição judaica da época era verbalizar e oralizar, passando de geração em geração os ensinamentos entre eles. Exatamente, excelente. E a lei moral do coração que foi dada por Deus ao homem. Quando Adão peca, lá na nossa igreja, quando a gente foi falar sobre aquele momento inicial, uma irmã perguntou, olha, mas
Adão tinha condição de saber? Adão tinha condição de saber que o tomar do fruto ia ser tudo isso? Tinha. Primeiro porque ele recebeu uma proibição clara e direta. Não toque. Mas segundo, que eu acho mais importante até, é porque quando ele foi criado com a imago Dei, que é a imagem de Deus. Então Adão foi criado com a imagem e semelhança de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. E eles, portanto, carregavam o que a irmã colocou. A lei moral de Deus já estava dentro do seu coração. E aí, quando eu falei isso lá, eu dei um exemplo aqui bem bruto, assim, mas que serve para a gente entender o que é essa lei moral. Eu creio que qualquer pessoa que mate um semelhante, que cometa um assassinato, seja em que circunstância for, legítima defesa. Ok, eu entendo que você pode cometer assassinato em legítima defesa. Eu, particularmente, Rogério, alguém entrar lá na minha casa, ameaçar a minha família, eu não vou pensar duas vezes. Eu, Rogério. Tem cristãos que entendem de outra forma. Minha esposa, por exemplo, ela já entende que se isso aconteceu, Deus permitiu, então tem que deixar o controle na mão do Senhor, ainda que seja morrer. Então nós temos visões diferentes quanto a esse assunto. Então eu estou fazendo uma aspas aqui para falar para vocês o meu entendimento. Mas Deus nos livre disso acontecer algum dia com qualquer um de nós. Se acontece e você, para defender sua família, você tem que fazer um negócio desse, isso vai te causar o quê? Muita tristeza, com certeza. Isso vai ser terrível, vai ser um fato horrível na sua vida. Ainda que você fez para salvar o seu próximo, seu amado, sua amada. Mas a lei moral de Deus nos diz, não matarás. Então, é uma forma muito clara, um exemplo aqui bem bruto, para a gente entender essa lei moral de Deus. Mas ela não se revela só nisso. Né? No nosso dia a dia tem coisas que nos dão prazer e tem coisas que nos dão um sentimento meio complicado, é prazeroso, mas não sei, parece que não é certo. Não é isso? Te dá um prazer ali, mas parece que não é certo. Aí a gente pode falar de um monte de coisa aqui, né? Jogo, bebida, não sei mais o quê, um monte de coisa. E aí cada um vai operar ou viver aquela situação conforme seu entendimento, dentro do seu coração. Mas a lei moral de Deus está dentro de nós. Francisco? Com certeza. Esse é um peso que todo cristão carrega. Querendo ou não, nós somos observados durante o tempo todo. Então aí vamos cair naquela, né, que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Né? Então, assim, é um peso que nós cristãos carregamos. Somos observados. Vamos chegar lá agora. Francisco.
Jesus aprofundou a coisa, né? Na verdade, lá atrás era uma coisa muito formal, uma observação formal da lei. Hoje é uma observação material da lei. Ela deve existir já no próprio coração. Não é só cumprir aquela formalidade, né? Porque fala assim, não, lá fala, não cobiçarás a mulher do próximo, que é não adulterarás, né? Não adulterarás. Aí Jesus fala, aquele que olhar para sua irmã com olhos desejosos já adulterou. Então, até Jesus explicar isso, o que eles entendiam? Que se fosse um ato consumado, né, um irmão lá, né, fora do casamento, com a irmã e tal, não. Jesus fala, não precisa nem disso acontecer. É um passo antes e está dentro de você. Então aí Jesus aprofunda a coisa. Vamos avançar aí. Abra a Bíblia, por favor, em Mateus 22. Mateus 22, 34. Então chegamos no ponto aí que o Peter trouxe, né? Tá aí. Mateus 22, 34. O grande mandamento, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, olha só, então, intérprete da lei, eram os sábios da época, né? Foram interpelar Jesus e perguntaram para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Cristo simplesmente resume, ele cumpre a lei, Cristo é o único que cumpriu toda a lei, né? Não tropeçou em nenhum ponto, e resume toda a lei nesses dois mandamentos. E, de fato, se formos pensar, pensem comigo, seria possível eu descumprir algum dos 10 mandamentos sem descumprir um desses dois aqui? Não seria. Se eu cobiçar a mulher do próximo, eu vou causar dor ou na minha família ou na família dela, dessa mulher. Então, eu já não amei meu próximo como a mim mesmo. Se eu cobiçar coisas terrenas e materiais e começar a colocar isso no lugar de Deus, eu vou descumprir o primeiro mandamento. E assim por diante. Qualquer um dos 10 que você pegar, vai descumprir um desses dois aqui, né? Não tem como cumprir esses dois descumprindo um dos outros 10 mandamentos. Então, Jesus resume tudo. Cristo resolve o nosso problema, justifica os nossos pecados, cumprindo a lei e morrendo em nosso lugar. Sabedores disso, vamos para o texto de Romanos 6,14. E a gente já está terminando, a gente já está caminhando para o final. Romanos 6,14. Romanos 6,14, então, nos mostra que, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Glória a Deus, né? Nós podemos, como diz Agostinho de Hipona, podemos não pecar. Mas não é porque somos capazes, viu? É por isso aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Depois de salvos em Cristo, o Espírito Santo vive em nós e nos capacita a não pecar. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. 3 aspectos que eu destaco aqui nesse versículo. Primeiro, a lei não deixa de ser relevante para nós hoje. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se estivéssemos debaixo da lei, bastaria um tropeço e nós estaríamos errados em toda a lei. Tiago nos mostra isso. Então, a lei não deixa de ser relevante. Segundo, não conseguiremos cumpri-la. E temos essa consciência. Mas o texto nos mostra que, mesmo falhando, já não somos condenados, pois fomos alcançados pela graça.
Então, respondendo a nossa pergunta colocada no início, para que serve a lei no contexto da graça? O ponto crucial que nós devemos entender: a lei não irá nos salvar. A lei não serve para a nossa salvação. Só Cristo salva. Vivemos debaixo da graça, já estamos salvos, já somos salvos em Cristo Jesus. Mas temos prazer em obedecê-la, conforme nós já conversamos aqui. Cristo afirmou expressamente, Mateus 5,17, alguém abre, por favor. Pode colocar só aqui, ó. Mateus 5,17. Cristo afirma expressamente que não veio revogar a lei, olha lá. Ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Um outro aspecto, por que existe a lei no tempo da graça? O Senhor corrige aos que ama. Está lá em Hebreus 12:6. E a lei, então, é um instrumento usado diretamente por Deus que nos condena. Então, para sabermos de forma clara qual é o nosso caminhar, qual é o desejo de Deus, a lei nos ajuda e nos condena. E quando erramos, Deus corrige, porque Ele corrige os que ama. Quarto ponto. No dia do juízo, nós seremos julgados. Não para a salvação, já estamos salvos, mas para galardão. E com base nos padrões da lei do Senhor, nós seremos julgados. A lei será o padrão utilizado para o nosso julgamento. Está em Coríntios 5:10. Tá? Eu não vou ficar lendo os textos, porque o horário já está apertado. A lei, portanto, é parte da aliança. Eu não falei? Dos 3 momentos? A lei é parte da aliança. Do projeto de Deus para comunicar o seu padrão, o seu desejo para conosco. E aí eu quero agora só finalizar com um texto de Calvino. E aqui, Peter, quando você falou sobre a perseverança dos santos, eu me deparei com esse texto aqui quando fui montar esse estudo. E esse texto foi muito profundo para mim. E aí me fez entender um pouco desse contexto que você trouxe aí, que é muito sério. Calvino explica o seguinte: Deus nos reconcilia. Então viemos de um mundo caído, viemos do pecado, viemos da morte. Deus nos reconcilia mediante a justiça de Cristo Jesus. Então Deus nos resgata da morte para a vida em Cristo. Ao nos resgatar, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Portanto, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Fazendo essas duas coisas, nos salvando e passando a habitar em nós, Deus mortifica a nossa carne a cada dia. E assim somos santificados, enquanto nosso coração vai sendo formado na obediência à lei. Então é toda uma sucessão de fatos. Somos salvos, Deus passa a habitar em nós e através dele mesmo, como Espírito Santo, ele passa a mortificar a nossa carne a cada dia. Por isso é importante a nossa perseverança, por isso é importante a nossa caminhada juntos. Porque o velho homem vai sendo mortificado e o novo homem vai sendo fortalecido. Esse é o desejo de Deus para nós. E nos traz a nossa mudança de postura, né? A cada dia, né? Nós realmente devemos tentar sermos melhor a cada dia. É aquele negócio que o povo gosta de falar aí, né? 1% melhor a cada dia, né? As coisas dos coaches aí. Mas, como que a gente pode ser 1% melhor a cada dia? Buscando intimidade com Deus.
nós, por nossas forças mesmo, nós não vamos conseguir. Então, só o Espírito Santo pode nos capacitar a isso. Amém? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Exatamente. É uma função pedagógica da lei. Pedagógica mesmo, né? A lei não mais nos condena, é fato. Paulo explica isso, né? Lá em Gálatas. Mas a discussão de Gálatas, ela é uma discussão muito pontual, voltada. Você quer perguntar? Falar alguma coisa? Certo. Isso. Então, nós demos uma passadinha rápida sobre isso. O que acontece? A Bíblia, ela não tem um texto que seja direto sobre essa possibilidade de matar em legítima defesa. Não tem essa hipótese assim claramente definida na Bíblia. O que os teólogos tratam sobre isso é que essa é uma questão moral, tá? Então, vai variar de pessoa para pessoa. Aí eu dei o exemplo aqui. Eu, particularmente Rogério, então sou eu, pode não servir para você. No meu caso, eu sou bem tranquilo no pensamento, que como eu disse, Deus me livre de isso acontecer algum dia, e eu sei que eu vou sofrer bastante se isso acontecer. Mas, no meu pensamento, eu entendo que não matarás não me impede de defender a vida minha ou da minha família. No seu caso, o senhor estava cumprindo uma função lícita de uma profissão regulamentada, como se fosse um policial, por exemplo, também que às vezes precisa fazer isso. E essa questão da morte, se discute muito se a Bíblia condena a pena de morte ou não, se a Bíblia condena a morte nesses casos que nós estamos levantando aqui, né? Então, como eu disse, não tem textos diretos. E muitas vezes no Antigo Testamento, Deus mandou o seu povo matar e exterminar os outros povos. E isso nos levanta uma celeuma de pensamento de né? Como que Deus mandava exterminar. E aí tem várias questões que podem ser colocadas. Por exemplo, que era uma questão de sobrevivência. Naquela época funcionava assim, é diferente de hoje. Naquela época o povo de Deus, para sobreviver e continuar existindo, e Israel lá hoje, lá com a guerra do Hamas, Israel, os judeus, eles têm o mesmo pensamento que eu vou falar aqui agora. Que é, para continuar existindo, ou eu mato ou eu morro, né? É aquele pensamento. Para continuar existindo, eu vou ter que matar. Então eles continuam vivendo lá nessa forma de pensamento. Nós não vivemos mais assim, porque o nosso contexto é outro.
Mas lá no Velho Testamento, eles tinham isso, era uma questão de existência, uma condição de existência. Então Deus não negociava. Deus muitas vezes dava a ordem, mata. E tinha que matar. Portanto, biblicamente, é possível você ter as duas visões, de que você não deve matar em circunstância nenhuma, porque existe um mandamento proibitivo direto, mas é possível também, biblicamente, você entender que você pode, em circunstâncias específicas, matar. Só para deixar claro, nosso Código Penal admite, tá, a legítima defesa e o estado de necessidade. O estado de necessidade é quando, o exemplo clássico é a tábua da salvação. Você caiu no rio e está vindo uma cachoeira. Você e outra pessoa. Aí vem uma tábua, você sabe que se você se agarrar ali, você vai sobreviver. Mas a tábua só suporta um de vocês. Então, nesse caso, nosso Código Penal, estou falando de Bíblia não, estou falando do nosso Código Penal, ele admite que você, em estado de necessidade, cometa um homicídio para se salvar. Então, veja que a lei ela é variável, né, com o tempo, mas essas duas hipóteses aí de estado de necessidade e legítima defesa, praticamente elas são aceitas no mundo todo e ao longo de muitos e muitos anos. É, ele estava sendo obediente à lei. Agora, a gente tem que ter um cuidado aí, Peter, que é, nós também, para cumprirmos uma lei social aqui, cívica, né? Nós, para cumprir essa lei, vamos ter que descumprir uma lei de Deus. Aí não é o posicionamento do cristão. Não era o caso dele. Ele estava cumprindo uma lei cívica, uma lei correta, uma lei legal. Os transportes de valores são necessários para o nosso funcionamento da nossa sociedade? Claro que sim. Sem isso, tudo para. O banco para de receber o dinheiro, o povo vai no banco, não vai ter dinheiro e vai parar tudo, vai colapsar o sistema. O nosso capitalismo vai colapsar. Então, a profissão regulamentada, lícita, faz parte. Ele vai trabalhar armado, não tem como, né? Pode acontecer. Sim, entendi. Eu faço a ressalva só para não ficar a dúvida, né? Com certeza, é o pecado. Ótima colocação, porque se a gente for pensar, para que existe a polícia? A raiz de tudo é o pecado. Tá? A dureza do coração do homem mesmo. Porque existe a polícia porque existe o ilícito. E o ilícito existe porque existe o pecado. Então, se a gente tivesse só... Mas aí é que está também, lá na criação, Deus já, quando houve a queda, Deus já alertou lá. Nós teríamos a descendência boa e a descendência ruim. O que começa a ficar claro lá em Abel e Caim, né? Ali começa a ficar claro. E o pecado não deixou de existir. E ele vai seguir com a gente até a consumação, infelizmente. Portanto, o nosso desafio de desvencilharmos do pecado e andarmos na graça, na luz, cumprindo os mandamentos, ele é diário.
É, é uma característica também do reino e da igreja, né? Nós não temos a garantia de que a nossa família inteira vai andar ou ser alcançada pela graça, né? Na verdade, é bem misturado mesmo, né? É, é bem assim, infelizmente, né, para nós pensarmos isso, mas na nossa família, um vai se converter e o outro não. E faz parte. A soberania de Deus, não podemos entrar nisso, né? O julgamento de Deus é dele. Isso. É um princípio, né? É, é. Como eu falei, né? A Bíblia tem várias questões que a Bíblia ela não põe uma pedra no assunto. Tem umas que ela coloca, né? Mas tem outras que não. E aí isso, para a teologia, os teólogos, isso o que eles explicam que fica dentro da liberdade moral do homem. Que Deus nos dá os princípios. Não, muitas vezes não nos traz regras claras. E quando existe um princípio, que ele é um pouco mais fluido, o princípio ele depende da nossa interpretação. A regra clara, nem sempre. A regra clara, ela é colocada mais chapada, mais na testa, como a gente fala. O princípio ele depende um pouco de interpretação. E aí, como as interpretações são tantas quanto são os intérpretes, vai surgir pensamento para todos os lados. Então, é isso, né? Mais alguma contribuição? Ótimo, exatamente. A lei não é para temor de quem pratica o bem, para quem pratica o mal. O irmão queria perguntar? Ou falar alguma coisa? Hã? Pode falar, ué. Então, Deus, ele trouxe um exemplo, né? Deus permitiu, não só permitiu, né? Ele fez acontecer. Deus capacitou Davi. Davi jamais conseguiria matar Golias. Ainda mais com 3 pedrinhas e uma cordinha. Com um soldado enorme, armado, com armadura, com tudo. Deus não só permitiu, mas Deus capacitou. Deus fez acontecer através daquele que era o seu escolhido para reinar já, que era Davi. Então, é um grande exemplo de que a Bíblia não põe uma pedra definitiva nesse assunto. Tá? Agora, gente, não estou aqui falando para você sair daqui pensando assim, agora eu posso matar o cara que meter a porta lá, o cara bateu o pé na minha porta lá, eu posso matar, né? Biblicamente falando, falar lá na igreja que eu posso matar. Não, não é isso, viu? Eu trouxe para vocês o meu pensamento e espero sinceramente que, quanto a esse ponto específico, vocês reflitam bastante e peçam capacidade para o Espírito Santo direcionar o coração de vocês. Tá? Eu tenho essa convicção hoje, pode ser que com o meu aprofundamento de relacionamento com Deus, isso mude? Pode. Deus é que sabe. Né? Então, assim, não é uma orientação direta nem para um lado, nem para outro. Mesmo até porque o tema da nossa aula não é esse assunto específico de legítima defesa, né? O nosso tema é para que serve a lei no tempo da graça. Espero que tenhamos tido um momento aí de raciocínio sobre isso,
mas acima de tudo, que o Espírito Santo nos capacite a entendermos e a querermos cumprir a lei de Deus e a termos prazer no cumprimento da lei de Deus, ainda que vivendo no tempo da graça. Sabemos que a lei não nos salva, quem salva é Cristo, mas que o Espírito Santo nos dê prazer no cumprimento da lei de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, por essa manhã. Te pedimos, ó Pai, conforme falamos aqui, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos capacite, não somente hoje, não somente agora, mas diante de cada situação que surgir em nossas vidas. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Nem sempre para nós as coisas são claras, mas o Senhor nos mostra, o Senhor nos afirma na Tua palavra que nós temos a mente de Cristo. Nós cremos que essa mente de Cristo, que é o Espírito Santo, que foi colocado em nós, nos capacita. Dê-nos, portanto, intimidade com o Senhor. Ajude-nos a caminhar com o Senhor, para que todas as coisas nos fiquem claras, não conforme o que queremos ou o que achamos, mas conforme a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.